Eu gostaria de convidá-los, meus irmãos, nessa noite, a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, nós leremos dos versículos de 1 a 7. Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Gostaria de convidar as crianças agora aqui à frente, de 0 a 9 anos, para a gente orar por elas. Vamos orar, vamos fechar nossos olhinhos, falar com o Papai do Céu. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos na Tua casa. Muito obrigado pelo amor que sentimos por Ti e pelo amor que sabemos que o Senhor sente por nós. Nós Te louvamos, Senhor, por quem o Senhor é em nossas vidas, pelo Deus da nossa igreja que o Senhor é, o nosso Criador, o nosso Salvador, tudo aquilo que precisamos, ó Deus, para vivermos as nossas vidas com alegria e gratidão no coração durante esses dias maus. Eu te peço que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale com cada uma dessas crianças, que elas cresçam em sabedoria e graça e nunca se desviem dos teus caminhos. Que o Senhor as preserve fiéis, ó Pai, e permita que elas sejam filhas e filhos teus, que te amam assim como nós te amamos. Te peço que o Senhor abençoe cada uma de suas professoras, que as use para comunicar o teu evangelho com verdade e sinceridade. E te peço o mesmo por mim. Te peço que apesar de mim, ó Deus, das minhas fraquezas e dos meus pecados, apesar das minhas limitações, o Senhor me sustente, me use nessa noite para falar com cada um dos meus irmãos aqui. Que não sejam as minhas palavras, mas as tuas. Nada mais e nada menos. Que o Senhor mova o seu Espírito ao nosso redor, nos ilumine com a tua palavra e transforme o nosso coração, para que o nosso culto seja agradável a ti, para que tenha um cheiro suave e verdadeiramente honre o teu nome e a tua existência. Nós te pedimos isso, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, presentear é uma tradição antiga. É uma forma de demonstrar cuidado, de mostrar gratidão pela vida de alguém que você ama e deseja bem. Porque falar é fácil, mas demonstrar, materializar aquilo que a gente diz sentir é mais difícil. Exige esforço, exige dedicação. E Tiago, em sua carta, ele fala sobre isso. Sobre como uma fé sem obras é morta. Só falar, só dizer, o argumento dele é exatamente esse. Da boca para fora, não faz sentido, não tem valor, se não se concretiza de alguma forma, não se externaliza de uma forma palpável,
é um indicador forte de que as suas palavras são só palavras. Por isso, presentear é mais do que uma mera convenção social. E eu não falo só de presentes caros e coisas físicas, de fato, mas dedicar tempo, dedicar atenção, dar presentes e estar presente, se doar pelo outro. Entretanto, a gente sabe muito bem que tem muito presente por aí que era melhor a gente não receber. É o que a gente chama de presente de grego. Aquele tipo de presente que a gente ganha que era melhor que não tivesse vindo daquele tipo de pessoa que era melhor que não tivesse perto. E essa noite eu queria contar para vocês a história do primeiro grande presente de grego, de onde surgiu, na verdade, essa expressão. Homero nos conta que havia lá em Esparta, mais de 1000 anos antes de Cristo nascer, uma das mulheres mais bonitas do mundo, Helena. Helena era casada com Menelau, o rei de Esparta. Mas um dia, Paris, príncipe de Troia, foi até lá, em Esparta, e viu Helena. E como qualquer outro homem, se apaixonou por ela. E a gente sabe muito bem que os homens fazem loucuras quando amam, e aqui não foi diferente. Paris tomou Helena para si, raptou Helena e levou ela para Troia, deixando para trás, obviamente, um Menelau muito irritado. Então Menelau, obviamente, sem aceitar nada daquela situação, muito desgostoso com a ousadia de Paris de roubar a sua própria esposa nas suas próprias terras, no seu próprio reino, convoca Agamenon, seu irmão, e junta forças com ele, que era rei de Micenas. E além de Agamenon, ele chama Ulisses, que a gente também conhece por Odisseu, era o rei de Ítaca. Então eles juntam os exércitos, os gregos se unem e vão até Troia para tentar recuperar Helena de volta. Eles atravessam o Mar Egeu, saem da Grécia, em direção ao norte, indo para onde hoje fica a Turquia. Quando eles chegam lá, e eles tinham bons homens, bons guerreiros, um deles vocês conhecem muito bem, Aquiles, estava lá nessa expedição para recuperar Helena e recuperar a honra que a Grécia havia perdido pelas mãos de Paris. Mas quando eles chegam lá, eles encontram uma cidade muito fortificada, mais ou menos como Jericó era, com muralhas muito altas. Eles cercam a cidade, mas esses conflitos pequenos, sem os gregos efetivamente conseguirem entrar em Troia, demorou 10 anos. Eles não conseguiam invadir, eles não conseguiam pegar Helena de volta. Até que Ulisses, Odisseu, teve uma ideia, criou uma estratégia que mudaria o curso da guerra para sempre. Ele juntou os gregos e disse: vamos construir um cavalo de madeira muito grande, e vamos deixar as portas de Troia como um presente. Vamos dar a entender que nós nos rendemos, que nós desistimos da guerra. E foi isso que eles fizeram. Construíram um cavalo. Parte dos soldados entraram nesse cavalo, ficaram lá até o anoitecer. E quando os troianos viram, eles realmente entenderam que era um presente, que era algum tipo de oferta de paz, algum tipo de oferta para os deuses, para celebrar essa desistência, essa união, essa rendição. Então os troianos pegaram o cavalo, abriram os portões, colocaram para dentro da cidade. E no meio da madrugada, os gregos saíram de dentro. Abriram os portões de novo, o resto do exército entrou e Troia foi destruída. O nosso texto hoje também fala de um presente que aparentemente podia parecer realmente muito bom. Uma oferta que, à primeira vista, não tinha nada de errado. Mas, diferente dos troianos, nosso Deus não se deixa enganar. Ele não contempla apenas aquilo que é trazido diante do seu altar. Ele vê de uma forma diferente do homem, porque ele não vê como o homem vê. Nesses últimos domingos, nós temos caminhado pelo livro de Gênesis, o livro dos começos, escrito por Moisés. E nós vemos o começo da criação, o começo da humanidade, o começo do pecado, o começo da aliança de Deus com os homens. Vimos como um mundo que era muito bom acabou se tornando esse mundo que a gente vive e conhece tão bem. Como a ganância do homem, como as mentiras de Satanás, como a falta de fé de Adão e Eva redirecionaram a história humana para uma realidade completamente diferente daquilo que Adão
tinha vivido lá no jardim. No capítulo 3, a gente viu nas últimas semanas as consequências das decisões de Adão, Eva e da serpente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas também vimos, não só as consequências, mas a própria misericórdia de Deus, já se revelando aos nossos pais pecadores naquele momento. Pois mesmo diante de todo o mal, mesmo diante da desobediência, o nosso Deus rico em misericórdia arruma uma solução para a bagunça que eles criaram, para toda a maldição que cairia sobre eles e sobre nós. O Senhor encontra um caminho, abre uma solução. Ele vai dizer em Gênesis 3,15: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui uma promessa, é o proto-evangelho, o primeiro evangelho sendo dado aos homens. A certeza que Deus dava a todos nós, de que viria um descendente, viria um homem que verdadeiramente resolveria aquilo que nenhum de nós poderia resolver. E então a gente chega nessa noite no capítulo 4. Eles viveram tudo isso, sofreram suas consequências, encontraram esperança em Deus, e nós vemos agora a varoa verdadeiramente se tornando a mulher, a mãe de todos os seres humanos, que foi o que a gente viu acontecer no final do capítulo 3. Deus deu a promessa a Adão e Eva, e Adão creu. E aquela que era varoa, porque do varão foi tomada, passou a se chamar Eva, que significa a mãe de todos os seres humanos. Adão teve fé na promessa de Deus, porque sempre foi e sempre será uma questão de fé, nunca de obras. Ele creu nisso, e o texto de hoje, dessa noite, o capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, vai dizer exatamente isso a partir desse ponto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Certamente Eva sentiu todo o sofrimento que o Senhor declarou que ela sentiria no final do 3º capítulo. Mas aqui a gente não vê uma reação negativa de Eva diante da consequência do seu próprio pecado. Não, pelo contrário. Ao dar a luz ao seu primeiro filho, a gente percebe que Eva reconhece a mão do Senhor lhe dando a bênção de ser mãe. Ela entende que verdadeiramente Deus é o Criador e doador da vida que agora estava em seus braços. Ela sabe que veio dele porque ele é a fonte de toda a vida. Então ela diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E a gente sabe muito bem que lá no Oriente a ideia dos nomes ela é muito forte, é uma cultura muito forte. Os nomes têm significados para a vida daquelas pessoas, para o sentido que elas esperam ter da vida, enfim. E aqui em Israel, isso também é muito claro ao longo de toda a Bíblia. A gente, inclusive, vê pessoas mudando de nome à medida que encontram o Senhor, à medida que o Senhor transforma a vida delas. E aqui não era diferente. O nome de Caim, ela falou, adquiri um varão. E o nome de Caim tem a mesma sonoridade, representa a mesma coisa do verbo adquirir. É como se Eva dissesse: está aqui. Eu ganhei agora o que eu não tinha, porque Eva tinha tudo. A criação foi feita, entregue, perfeita, mas agora ela adquiriu algo que ela antes não tinha, um filho. Mas o que chama atenção para a gente aqui é que ela chama ele de varão, e varão é uma expressão que a gente usa para um homem adulto, formado. Mas ela chama ele de varão, e o entendimento da maioria dos teólogos é de que havia em Eva uma esperança de que aquele bebê, aquela criança recém-nascida, era verdadeiramente o descendente que Deus falou que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ela olha para aquele bebê e pensa que ele será o homem que verdadeiramente irá resolver aquela situação. Lê do engano. Mal sabia ela que Caim não fazia parte da descendência dela. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E o texto continua dizendo o seguinte: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E o nome Abel aqui também tem muita importância para o que a gente está entendendo e conhecendo hoje através desse texto. O nome Abel significa sopro, aquilo que passa rapidamente, que é perecível.
É a mesma palavra que Salomão vai usar lá em Eclesiastes, quando ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A expressão vaidade aqui é o nome de Abel, é uma alteração pequena desse mesmo nome, de algo que é efêmero, de algo que vai passar, de algo breve, transitório. A Bíblia de Genebra comenta, nesse versículo, de forma muito propícia, que o nome acabou servindo como um sombrio prenúncio da morte prévia que Abel teria. De fato, foi um tempo efêmero de vida que ele teve por causa do seu irmão. Mas após apresentar os nomes dos dois irmãos, Moisés nos apresenta agora suas profissões. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. E um detalhe importante da gente perceber aqui é que mesmo após a queda, a humanidade continuava atentando e obedecendo, cumprindo o mandato cultural. E as duas profissões aqui representam perfeitamente bem isso. Abel cuidava dos animais, Caim cultivava a terra. Eram as mesmas funções que o pai deles tinha lá no Éden. Cuidar dos animais, cuidar do jardim, arar o solo. Eles continuam, obviamente, agora em condições completamente diferentes do que Adão vivia no Éden, mas eles continuam cumprindo esse mandato, seguindo o direcionamento de Deus para a vida deles, sujeitando e dominando a criação como deveria ser, porque eles ainda carregavam em si a imagem e semelhança de Deus. Era o papel deles cuidar e dominar a terra, assim como Deus faz com a sua criação. E assim eles ficaram, o tempo passou. E no versículo 3, Moisés vai dizer para a gente: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois que eles cresceram, os irmãos fizeram agora as suas próprias ofertas a Deus. É muito provável que esse registro aqui seja da primeira vez que eles foram prestar esse culto, essa adoração por conta própria. Eles não conheceram o jardim do Éden, embora estivessem na região do Éden. Mas uma vez que seus pais foram expulsos do jardim, onde ficava plantada a árvore da vida, eles não conheceram o jardim, mas eles conheciam o Senhor. E isso fica muito claro porque a gente entende verdadeiramente que Adão e Eva cumpriram seu papel de pais, de instruir Caim e Abel sobre a adoração que era requerida deles, enquanto criaturas feitas por esse Deus maravilhoso. Então chegou a hora deles agora, prontamente, prestarem o seu culto. E é aqui que as coisas começam a dar errado. O texto diz para a gente que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas Abel, por outro lado, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, embora os dois homens fossem filhos dos mesmos pais, tivessem tomado a mesma decisão de adorar o mesmo Deus, parecessem igualmente interessados em serem aceitos por Deus, eles apresentaram duas ofertas completamente diferentes umas das outras. E o problema não era que um trouxe frutos e o outro trouxe um animal. A questão não era essa. Não era o que estava sendo oferecido, mas como estava sendo oferecido. Esse é o ponto. Talvez alguém pensasse que o sacrifício de Abel foi mais bem aceito pelo Senhor, porque obviamente houve derramamento de sangue, e a gente consegue fazer uma ligação, uma correlação muito clara com a morte de Cristo. Parece que esse sacrifício, que esse momento de adoração aponta para isso. A ligação é muito fácil de ser feita, porque Cristo é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Mas não é disso que o texto está tratando, embora a gente consiga fazer essa correlação. Até porque, posteriormente, Deus iria instituir a lei da adoração para os israelitas e ambas as ofertas estariam refletidas nessa lei. Deus inclui o sacrifício dos melhores animais, a apresentação e a queima da gordura desses animais, como Abel fez, mas ele também incluiria a oferta de cereais e a oferta de frutos da terra, como Caim fez. O ponto não era o que estava sendo dado, mas como estava sendo dado. Cada um deu o que podia dar. Cada um fez aquilo dentro das suas possibilidades, de acordo com aquilo que eles produziram, com a bênção e a permissão do Senhor. Cada um deu o que podia
dá. Mas, como eu falei anteriormente, não se tratava da oferta em si, mas do ofertante. Esse é o ponto. A oferta, embora fosse necessária, era só uma externalização, era só um reflexo da vida e do coração desses dois homens. Assim como acontece com a gente, quando a gente presta o nosso culto. O tipo de adoração feita por Caim, como vamos entender agora, é uma consumação, é uma culminância da vida errada que ele já tinha. O problema não foi dar frutos, o problema foi não dar o melhor. Esse foi o ponto. E o texto deixa isso muito claro. Trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe o melhor, as primícias do seu rebanho. Abel foi seletivo, Abel foi intencional, desprendido em sua generosidade de dar a Deus o melhor que ele podia. E ele entregou isso a Deus. E sabe por quê? Porque Abel tinha uma fé que Caim não tinha. Eu sempre falo para vocês que a Bíblia explica a Bíblia. E Gênesis não está falando aqui diretamente sobre essa fé, mas Hebreus fala. O autor dos Hebreus vai dizer o seguinte para a gente. Ele coloca, na verdade, Abel como o primeiro herói da fé. O primeiro homem que verdadeiramente entra nesse rol tão seleto de homens que estão lá para podermos nos espelhar nas vidas deles, nos testemunhos deles. Abel é o primeiro homem citado pelo autor de Hebreus. E ele vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. E ao mesmo tempo que Hebreus dá esse testemunho tão bonito de Abel, o apóstolo João fala o seguinte de Caim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por quê o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. A resposta de Deus não se resumia ao dia em que a oferta foi entregue. Deus viu o processo. Deus viu a vida daqueles homens antes deles chegarem diante do altar. E não se engane, meu irmão. Adoração e adorador são coisas indivisíveis. Não dá para separar. A boca só fala do que está cheio o coração. Tiago vai dizer para a gente no capítulo 3, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O seu culto é o que a sua vida é. Sem área cinzenta. Você entrega a Deus aquilo que você vive. Por mais espiritual, sincero e piedoso que você pareça aqui dentro, como o pastor Luizinho sempre diz, a adoração não acaba quando o culto acaba. Fechar os olhos aqui, levantar as mãos, bater palmas, chorar no louvor é fácil. Tudo coopera para a sua adoração aqui. E lá fora, na sua vida, sem os olhares das pessoas. Esse é o ponto. O Senhor viu antes do altar acontecer, antes da oferta chegar. O Senhor viu o processo inteiro. E uma lição muito importante que a gente precisa tirar disso. O melhor pregador, se ele não verdadeiramente viver o que ele prega, ele não será aceito por Deus. Tocar as melhores músicas, os mais belos hinos, os mais complexos louvores, tecnicamente falando, não garantirá que a sua adoração terá um cheiro suave. Você pode gerenciar bem o som. Você pode cuidar da projeção muito bem. Arrumar bem as cadeiras. Receber bem as pessoas. Administrar bem os recursos da igreja. Mas ao chegar no altar do Senhor, Ele não verá só o que você tem nas mãos. Ele verá o que você traz no coração. E aí sim, a gente saberá qual será a resposta daquilo que você entregar. E o que estava no coração de Caim não era nada bom. Versículo 5 vai dizer para a gente, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A gente não sabe exatamente como é que o Senhor demonstrou essa aprovação pela oferta de Abel. Talvez, o Senhor tenha mandado fogo do céu e consumido a oferta de Abel,
e não fez nada com Caim. A gente vê isso em outras passagens, essa forma de aceitação do Senhor. Mas aqui a gente não sabe exatamente como foi que isso aconteceu. Mas o fato é que Caim não gostou nada da comparação que ele viu. Nada. Ele era o primogênito, o adquirido do Senhor, e a oferta dele não foi aceita. E tem gente que, mesmo sem falar nada, entrega tudo pela cara. Minha esposa disse que eu sou uma dessas pessoas, que não consegue disfarçar. E Caim era um desses. Mas o Senhor, que não precisava ver o rosto de Caim para saber o que estava no coração de Caim, vem até ele e dá uma chance das coisas se resolverem. No versículo 6, o Senhor diz: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que te descaiu o semblante? Mesmo fora do jardim, o Senhor continua se relacionando com Adão, com Eva e com seus filhos. Certamente de uma forma diferente agora. Antes, o Senhor vinha a todo final da tarde, na viração do dia, pessoalmente, se relacionar com Adão e Eva. Agora, certamente não era mais assim. Provavelmente era algum tipo de teofania, algum tipo de aparição divina indireta, como a gente vê muito no Antigo Testamento, através da sarça, da coluna de fogo, através de um anjo, ou até mesmo só a voz de Deus se pronunciando. A gente não sabe como Deus falava, mas Deus falava. Ele continuava agindo como ele fala conosco até hoje. E ele vai até Caim e faz algumas perguntas. E assim como aconteceu com Adão, no capítulo 3, Deus faz uma pergunta a Caim, uma pergunta retórica. Deus sabe a resposta. É óbvio que ele sabe a resposta. Mas o que ele está fazendo aqui é dando a chance de Caim refletir no que é que ele está vivendo e no que é que ele está sentindo, de confessar e de se arrepender. Mas não há resposta nenhuma no texto. O Senhor fala e Caim não responde. E Deus coloca diante de Caim duas opções e duas consequências. Ele vai dizer no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E isso é importante a gente perceber. Não precisava ser um ou outro. Deus podia ter aceitado os dois. Deus verdadeiramente podia ter se agradado das duas ofertas se Caim tivesse dado os seus melhores frutos, tivesse feito isso com sinceridade de coração, dado o melhor que ele podia, o Senhor teria aceitado. Assim como aceitou aquilo que foi dado pela viúva pobre. 2 moedas. Valeu mais do que todo o tesouro de qualquer sheik por aí espalhado no mundo. Não era a quantidade, não era o quê, era o coração. Desde o começo era o coração. Mas não era o coração de Deus que Caim queria agradar. Não era de forma nenhuma. E esse é o nosso erro. Não amar a Deus acima de todas as coisas. Não buscar a sua vontade, não ouvir a sua voz. E Paulo lança exatamente esse questionamento para a gente, falando aos Gálatas, como a gente viu na semana passada. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. E o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, vai dizer que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A opinião do Senhor é a única que importa. Não importa o que as pessoas pensam de você, e para ser bem sincero, não importa nem o que você pensa de você. Importa o que o Senhor pensa de todos nós. A opinião dele é a única que verdadeiramente importa. E a consequência da decisão de não ouvir o conselho do Senhor viria. Deus disse, todavia procederes mal, Caim, eis que o pecado jaz à porta. A expressão que nos é pintada aqui é de um animal verdadeiramente selvagem, pronto para dar um bote, para atacar, espreitando, armado no covil, como uma serpente. O pai da mentira estava lançando suas sementes pelo mundo. Infelizmente, Caim estava frutificando essas sementes para o mal. Caim, mais para frente nesse mesmo capítulo, vai mentir para o Senhor, vai mentir para o seu irmão, e no lugar de dominar o seu próprio desejo, como o Senhor havia direcionado, Caim se torna aquele que fica à espreita, esperando o momento de dar o bote. Filho de peixe, peixinho é,
demonstrando verdadeiramente de quem ele era, descendente, pobre Eva, pensando que ele seria a salvação de tudo. Estava jogando no time contrário. Descendente da serpente, não era um filho na fé, como Abel foi. E assim como aconteceu com Caim, o meu desejo será contra mim, e o seu desejo será contra você. Mas cabe a cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo, dominar esses pecados e não ser dominado por eles. Porque nessa guerra não tem empate. Ou a gente vence, ou a gente morre. Então, meu irmão, não deixe o pecado ganhar espaço. Caim tinha sementes de ira no coração, e isso cresceu, germinou. A ira que estava no coração de Caim virou sangue em suas mãos. Começou como inveja de Abel, cresceu para uma amargura com Deus e terminou como um assassinato. Porque grandes pecados normalmente têm pequenos começos. Um adultério começa com um olhar. E é suficiente. A Bíblia fala para a gente que abismo chama abismo. Isso é verdade. Uma má decisão chama outra má decisão. Um pecado traz mais pecado. E a gente vai criando, caindo nesse buraco, vivendo esse ciclo. E é dessa forma que Caim chega até o ponto que ele chegou. Ele começa adorando a Deus. Depois ele mente, mata. E tudo acaba na sua vida. Irônico, como o texto começa falando, que esses homens eram capazes de dominar toda a criação, mas não conseguiam dominar a si mesmos. Dominavam os animais, dominavam a terra, mas não dominavam o próprio coração. E não se engane, a serpente é sagaz e poderosa, e ela tenta, através de Caim, impedir a profecia de se cumprir, fazendo com que Caim matasse o filho de Deus, e não só Abel, mas todos os filhos de Deus ao longo da história, qualquer um que parecesse ser alguém que agradava verdadeiramente ao Senhor. Caim matou Abel, mas muitos profetas morreram. Os apóstolos foram mortos, João Batista, Estevão, e quantos irmãos nossos hoje, agora, não estão sendo torturados e perseguidos pelo mundo por causa desse nome. A serpente continua à porta, tentando abocanhar qualquer um de nós, nos matar, nos fazer desistir da fé que recebemos. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Alguns foram torturados, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, meus irmãos. Não importa o quanto a serpente tente, os seus descendentes tentem, nada pode parar a providência divina de cumprir a sua vontade. Mas faz muita diferença se nós vamos cumprir a vontade do Senhor como filhos dele ou como seus inimigos. Como Moisés ou como Faraó. Como Judas ou como Paulo. Porque todos nós cumpriremos a vontade do Senhor em nossas vidas. Mas minha oração é que você verdadeiramente faça isso como descendente da fé e não da serpente. Por isso, meus irmãos, diante de tudo que a gente conversou até aqui, queria que a gente tirasse algumas lições para guardar no coração e verdadeiramente viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Em primeiro lugar, lembre que tudo vem da mão do Senhor, como Eva percebeu. Ele é a fonte da vida, a fonte de cada bênção. Aquilo que nós adquirimos com a ajuda e a permissão do Senhor. Aprenda essa lição nessa noite, ensinada por Eva, que mesmo em meio às suas dores, reconheceu que Deus era o seu Deus. Em segundo lugar, não importa qual a sua profissão, nem o seu tipo de cargo na igreja. Não importa se você é lavrador ou pastor, se você é professor ou médico, se é presbítero ou diácono, se é equipante ou missionário, não importa. Importa amar a Deus, servi-lo de todo o coração, adorá-lo com todo entendimento, com toda a força e com toda a sua alma. Isso importa. Então, meus filhos, entreguem panfletos para a glória de Deus. Apanhe o lixo para a glória de Deus. Atenda o telefone para a glória de Deus. Aconselhe para a glória de Deus. Cante para a glória de Deus.
Seja quem você é, para a glória de Deus. Com os seus dons, com as suas habilidades, precisamos ser diferentes para a gente se complementar. Se todo mundo pregasse, quem ouviria? Se todo mundo tivesse no som, quem pregaria? A gente é diferente porque Deus quer que sejamos diferentes e é uma beleza imensa nisso. A gente precisa uns dos outros para que o reino verdadeiramente se encaixe. Dessa forma, seja lá quem você for, seja lá onde você estiver, você glorificará o Senhor e Ele aceitará a sua oferta. Em terceiro lugar, faça o melhor, meu irmão. Faça o melhor que você pode. O melhor que você consegue. Para de olhar para os lados. Para de se comparar. Olha para o alto. Olha para Cristo. Olha para a cruz. Olha para o túmulo vazio. Olha para o trono ocupado pelo Filho de Deus. Olha para Ele. Dê um bom testemunho como Abel deu e entre para esse rol de heróis da fé, de homens que viviam o que pregavam e que amaram mais a Deus do que a qualquer outra coisa aqui na terra e qualquer outra pessoa. Por fim, em quarto lugar, cuidado, porque o pecado ainda jaz à porta. Vista a armadura, meus irmãos, porque isso é uma guerra que, pelo nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. A gente não vai perder essa guerra, mas nós não podemos nos acomodar. A gente não pode dar cabimento e a gente não pode cochilar. Abismo chama abismo. E a gente está avisado. Seu desejo será contra você. E cabe a você dominá-lo. Todo grande pecado normalmente começa com pequenos começos. Então, arranque o mal pela raiz. Trate com seu coração agora, hoje. Pare de fazer o que você está fazendo hoje. Você não precisa que um anjo desça do céu. A palavra de Deus é muito clara. Viva de uma forma que honre o seu Deus que é santo e seja você mesmo santo. Luz nesse mundo de trevas. Peça força ao Senhor, sabedoria, peça fé para viver o Evangelho, porque o seu culto será o que a sua vida já é. Por isso, não esqueçam, embora os troianos tenham se deixado enganar, o Senhor não se engana. Ele sabe quando a adoração com aparência santa não vem de um coração sincero. E embora o cavalo dos gregos tenha entrado pelos portões de Troia, nos portões dos céus, um coração insincero não passará. Hoje eu orei por cada um de vocês. Eu nem sabia quem estaria aqui de fato essa noite. Mas eu pedi a Deus que verdadeiramente cada um de vocês, meus irmãos, cada um de vocês, todos vocês que estão aqui, possam ofertar ao Senhor e agradá-lo. Que Ele olhe para a vida de cada um, para o coração de cada um e diga: eu recebo a sua oferta. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por quem o Senhor é. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós e te agradecemos pelo exemplo de Abel. Te agradecemos porque ele foi fiel até o fim. E eu te peço que o Senhor nos livre, ó Deus, das tentações e das provações. Não deixe que o nosso coração vacile, mas mantenha nossos pés firmes, ó Pai. Nossos olhos em Ti, no prêmio da soberana vocação. Que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança, que a gente não se deixe cansar, mas que as nossas forças se renovem, a nossa fé cresça a cada dia, o nosso conhecimento da Tua palavra, o nosso amor por Ti, ó Deus, cresça, se multiplique e alcance mais pessoas. Eu te louvo porque o Senhor é e por tudo que o Senhor fez por nós. Eu te louvo porque é um amor real que a gente sente e é sim palpável. O Senhor fez a maior de todas as ofertas por nós. Deu o seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar, o que nós não te daríamos agora. Nos ajuda, ó Deus, abrimos mão de quem nós somos, do que nós temos por Ti. Perdoa, ó Deus, todas as vezes que esquecemos de Te priorizar, todas as vezes em que não olhamos para o Senhor e não buscamos a Tua voz. Acabamos ouvindo as vozes da serpente e dos seus descendentes, mas nos ajuda verdadeiramente, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a obedecê-la com vontade, com alegria, com gratidão no coração, sabendo que o Senhor vem. Chegará o dia em que tiveremos face a face e todo o mal, todo o sofrimento passará, assim como passou para cada um desses homens que morreram pela fé, que morreram pela Tua palavra.
Nos ajuda a ter a mesma fé, a mesma convicção. Cuida da tua igreja, ó Deus. Cuida de Campo Grande. Cuida desses jovens, adolescentes aqui presentes. Que nenhum deles se perca. Que eles te amem até o fim. Que eles perseverem e que verdadeiramente ouçam ao final da sua carreira que eles foram servos bons e fiéis e que podem agora entrar no gozo do teu reino. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida do teu povo espalhado pelo mundo e nos protege de todo o mal. Nos protege de nós mesmos e não nos deixa, ó Deus, nos enganar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.